meu Pode relógio aqui. seus slides, depois Sim, na sim. sequência eu faço a ver. Tá ok? Vocês conseguem verificar o slide? Tranquilo. Tá. Vamos dar início, então. Por enquanto, quando eu der a palavra, Carol, você vai ter 20 minutos para a exposição do seu trabalho, tá bom? Então, vamos seguir aqui um ritual do trabalho de conclusão de curso, da acadêmica Ana Carolina Gouveia Cardoso, tendo como tema os reflexos do abuso sexual na vida da criança e do adolescente e a importância da responsabilidade civil. Esse trabalho encerra a pós-graduação da Escola da Magistratura e vai ser composto, além de mim como orientador, pelas professoras doutoras Ilma Ferreira de Brito e Rosalina Alves Nantes, professoras às quais, desde já, faço aqui todo o meu agradecimento, meus respeitos, minha estima. São duas pessoas que têm um grande respeito e admiração, um carinho muito especial, já disse anteriormente, mas faço questão aqui de registrar também nesse evento, né? Já me ajudaram muito em muitos momentos. Então, eu só tenho a agradecer a competência, dedicação de cada uma, né? E o brilho pessoal de cada uma, certamente irão abrilhantar também esse trabalho da Ana Carolina Cardoso, né, mais conhecida como Carol. Carol, quando eu lhe der a palavra, você tem 20 minutos para a exposição do seu trabalho. Tudo prontinho? Tudo certo? Tudo certo. Só para explicar que eu olho aqui para o lado que eu botei um monitor para poder ficar o slide aqui ao lado. Só na hora de trocar o slide que eu vou olhar para o lado. Fique à vontade. Então, a partir de agora, são 15h55, 5 minutos antes do programado, nós vamos lhe dar a palavra. Então, com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, queria agradecer a todos os presentes. Boa tarde, Ilma. Muito obrigada por aceitar o convite para participar dessa banca. Boa tarde, Rosalina. Também estendo meu agradecimento por participar desta banca. E também ao meu querido professor e orientador, Dr. Sérgio William. Esta monografia, ela desenvolve um estudo sobre os reflexos do abuso sexual na vida da criança e do adolescente e a importância da responsabilidade civil. Tal estudo é fruto do interesse despertado enquanto servidora pública na área de comunicação do Tribunal de Justiça de Rondônia. Ao longo das campanhas realizadas sobre o tema da adoção, observei nos casos acompanhados, sobretudo aqueles que envolviam a incidência de abuso sexual, só colocar aqui, isso, só um segundo, a prevalência de transtornos psicopatológicos de alta gravidade. Consequentemente, foram vivências profissionais da minha vida no âmbito do Tribunal de Justiça de Rondônia que levaram à escolha desse tema. Bom, o trabalho de conclusão de curso é elaborado como requisito parcial para obtenção do grau de especialista em nível de pós-graduação, lato sensu em Direito para a carreira da magistratura, apresentada à Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. O orientador é o professor Sérgio William Domingues Teixeira. Agora eu vou apresentar um pequeno trecho de uma gravação realizada no abrigo Lar do Bebê, onde uma criança conta a mim como ocorreu o abuso sexual. Ela fez uma porta, as duas portas e as duas janelas. Aí eu vim pra cá porque minha mãe, ela mandou meu pai ficar com o experimento. Ela fez uma porta, as duas portas e as duas janelas. Aí ficou escuro lá. Aí depois a minha mãe faz amor. Aí depois ela pegou o cinto e me bateu. Ela é meu pai. Só um momento que eu tenho que parar o áudio para poder ligar aquele áudio. Este forte depoimento despertou em mim
vários questionamentos que resultaram no tema da minha monografia. O trabalho, então, foi dividido em 5 capítulos, são eles: breve evolução histórica do direito das crianças e do adolescente no Brasil, abuso sexual em criança e adolescente, psicopatologias e alterações comportamentais, responsabilidade civil e responsabilidade penal e pesquisa. Sobre uma breve evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Aproximadamente até o século XVII, a criança não era percebida como sujeito de direitos e até mesmo era comparada com adultos. Isso pode ser observado nas obras de artes que antecedem o século XVII, onde crianças eram retratadas utilizando roupas de adultos, assim como praticando as mesmas atividades que eles. Posteriormente ao século XVII, surge o retrato de família, na qual a criança ela é apresentada com outra aparência, com roupa de criança e desenvolvendo atividades improdutivas, como, por exemplo, brincar. Com esse surgimento, a criança ela é incorporada no mundo dos adultos como sujeito incapaz, menor. Nesse momento, a educação ela sai do âmbito privado, sendo incorporada à vida pública, gerando o processo de reconhecimento da infância, mas também criando uma forma de exclusão social, porque aqueles que não têm acesso à escola ou que não lá permanecem, acabam sendo excluídos do processo de socialização. Assim, para aqueles sujeitos excluídos do processo de socialização, surge o Tribunal dos Menores, cuja função era promover o desenvolvimento social da infância. Sob a influência da Europa, surge no Brasil as primeiras manifestações de um direito voltado à infância e juventude. Inicialmente, o Brasil ele era um país assistencialista, posteriormente passa para uma fase correcional e, em seguida, para a proteção integral. Em 1900, a necessidade social da população brasileira era entregue as necessidades sociais da população brasileira eram entregues às Santas Casas de Misericórdia, que naquela época não tinha nenhuma atuação estatal nesse sentido. Já no século XIX, início do século XX, começam a surgir os programas oficiais de assistência ao menor, culminando na fundação do Rio de Janeiro, no Instituto de Proteção e Assistência à Infância. Ou seja, nessa mesma época, começou-se a distinguir o termo criança e menor, sendo o termo menor destinado à população infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade social e criança à população infanto-juvenil na sociedade convencional. É em 12 de outubro de 1927 que surge o primeiro Código de Menores brasileiro, criado por meio do Decreto-Lei 17.947. O decreto representa o primeiro código sistemático do Brasil e da América Latina. Em 1979, é aprovado o Código dos Menores, que trata da proteção da vigilância às crianças e adolescentes em situação irregular. Foi a primeira legislação específica para questões referentes a crianças e adolescentes. Tal código estabelece medidas que outorgava ao juízo de menores a incumbência de organizar assistência, fiscalizar instituições e aplicar medidas protetivas ou repressivas. O Código de Menores abrangia um conjunto único de normas destinadas aos menores de 18 anos, autores de ato infracional, carentes ou abandonados. Na década de 80, com a plena abertura política, surge um grande movimento no Brasil, em prol de uma nova concepção da infância e juventude, que busca o desenvolvimento de uma nova consciência e uma nova postura em relação à população infanto-juvenil. Em substituição ao antigo e ultrapassado Código de Menores, é criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, visando direcionar políticas públicas que atendem tanto a criança quanto ao adolescente em situação de risco social, aplicando medidas de proteção, como adolescentes autores de ato infracional, aplicando medidas socioeducativas. O ECA, então, é formado por um conjunto de princípios e regras que regem diversos aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade. O conceito legal de criança e adolescente é preconizado no 2º artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente e considera-se criança pessoas até de 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos. Abuso sexual em crianças e adolescentes. A prática de abuso sexual em crianças e adolescentes não é um episódio recente. Há registro desde em civilizações antigas e modernas, com alusões a atividades sexuais entre adultos e crianças. Esses históricos revelam reações sociais extremamente em sentidos opostos, variando desde a negação da existência de contato sexual com o adulto, quanto à aceitação desse contato. Com os meios de comunicação e pesquisas,
recentemente tiveram interesse sobre o assunto do abuso sexual infantil, documentando os impactos psicossociais dessa experiência no desenvolvimento da criança e do adolescente. Considerando a complexidade que envolve a questão do abuso, ela deve ser compreendida nos seus aspectos sociais, culturais, políticos, sociológicos, econômicos e também jurídicos. Essa violência pode ocorrer tanto no contexto familiar, quando não há proximidade, quanto no contexto extrafamiliar. Para os profissionais que trabalham com crianças, deparar-se com o abuso sexual infantil é um fato que vai se tornando cada vez mais comum. A violência sexual infantil, então, pode ser definida como qualquer ato ou envolvimento com criança em atividade de cunho sexual, onde o adulto ou o indivíduo em estágio psicossexual mais atacante usa a criança para sua estimulação sexual. Crianças abusadas sexualmente são usadas para a gratificação sexual de um adulto, geralmente baseado em uma relação de poder, apresentando atos como carícia, manipulação da genitália, exploração sexual, pornografia, exibicionismo e até mesmo um ato sexual como a penetração com ou sem violência. Define-se também abuso sexual como o envolvimento de uma criança ou adolescente em atividade sexual que essa não esteja totalmente compreendente da atividade ou incapaz de dar consentimento, ou para o qual a criança não está preparada devido ao seu estágio de desenvolvimento. Este é um dos grandes problemas de saúde pública na infância e da adolescência. Sobre psicopatologias e alterações comportamentais, é importante destacar que as consequências do abuso sexual variam desde o desenvolvimento cognitivo, emocional, comportamental, até transtornos psicopatológicos de alta gravidade. As vítimas podem apresentar alterações cognitivas como baixa concentração, alterações e dissociação, refúgio na fantasia, baixo rendimento escolar e crenças distorcidas. As crenças distorcidas ocorrem devido à percepção de culpa pelo abuso, diferença em relação aos seus pares, desconfiança e percepção de inferioridade. Mas a psicopatologia mais citada como decorrente do abuso sexual é o transtorno de estresse pós-traumático. É estimado que metade das crianças vitimizadas sexualmente desenvolvam sintomas que o caracterizam, que são experiências contínuas do evento traumático, ou seja, lembranças intrusivas, sonhos traumáticos, evitação, entorpecimento, excitação aumentada, verificação através de transtorno do sono, irritabilidade e outros. A difícil recuperação da vítima. A criança ou adolescente que padece de violência incestuosa tem maior dificuldade para se recuperar do trauma. A colocação em lar ou em família substituta pode ser indispensável para poder salvaguardar a vida da vítima, considerando que há uma probabilidade, até além da violência, uma fatalidade, pois muitas vezes o agressor é o seu principal, o principal agressor faz parte da família. Intervenção psicológica para vítimas de abuso sexual. As experiências sexualmente abusivas causam impactos na vida da criança e do adolescente. Por isso, deve haver um tratamento em diferentes modalidades, como individual, familiar, em grupo ou farmacológico. Daí a necessidade de haver um acompanhamento terapêutico, onde deve haver reverter esses sentimentos de culpa, de desespero, de desamparo. Responsabilidade civil e responsabilidade penal. Uma vez que problemas entre pessoas existem desde os primórdios, é daí que surge a responsabilidade civil como uma maneira de compensar este dano. Nos primórdios da civilização, não existia o dever da reparação civil. O que imperava era o sentimento de vingança, muitas vezes desproporcional. Inicialmente, a vingança era coletiva. O infrator era punido por todos do seu grupo da sociedade primitiva, geralmente com sua exclusão ou morte. Com o passar dos anos e do advento da igreja, deu-se início a tribunais de inquisição. Nele, a reparação também foi espiritual, no sentido de que, se a obrigação não fosse cumprida, o devedor teria que se acertar com Deus. A maior evolução da responsabilidade civil ocorre com o advento da Lex Aquilia, que deu origem à denominação da responsabilidade civil delitual, ou extracontratual, também chamada responsabilidade aquiliana. Nesta ocasião, ocorre a substituição da multa fixa por uma pena proporcional ao dano causado. A palavra responsabilidade tem origem no verbo latino responder, significando a obrigação que alguém tem
de assumir com as consequências jurídicas da atividade. O sentido da palavra responsabilidade está vinculado ao surgimento de uma obrigação derivada, ou seja, um dever jurídico lato sensu. Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bolso, como fato social, o problema da responsabilidade. Destina-se ela, então, a restaurar o equilíbrio moral e patrimonial provocada pelo autor do dano. Exatamente o interesse em restabelecer a harmonia e o equilíbrio violados pelo dano constitui fonte geradora da responsabilidade civil. A distinção entre obrigação e responsabilidade. Obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor, sujeito ativo, o direito de exigir do devedor, sujeito passivo, o cumprimento de determinada prestação. É uma relação de natureza pessoal, de crédito ou débito, de caráter transitório e extingue-se pelo seu cumprimento, cujo objeto consiste numa prestação economicamente aferível. Pois o Código Civil, em seu artigo 86, diz que todo aquele que violar direito a causar dano ao outrem comete ato ilícito. E complementa esse artigo o disposto no artigo 927, que aquele que, por ato ilícito, causar dano ao outrem, fica obrigado a repará-lo. Responsabilidade civil e responsabilidade penal. Atualmente, sobre a distinção entre responsabilidade civil e penal, pode-se citar, no caso da responsabilidade penal, o agente infringe uma norma de direito público e o interessado lesado é a sociedade. Já na responsabilidade civil, o interesse lesado é o privado. O prejudicado ele pode pleitear ou não a reparação. Outro elemento que diferencia a responsabilidade civil da responsabilidade penal é que esta possui caráter intransferível. O réu responderá com a privação de sua liberdade, enquanto a responsabilidade civil é patrimonial. Neste caso, é o patrimônio do devedor que responde por suas obrigações. Vale ressaltar que uma ação ou omissão pode acarretar a responsabilidade civil do agente e também a responsabilidade penal. Ocorre que, na maioria das vezes, o ato penal também é ilícito civil, porque acarreta dano ao ofendido, podendo ser apurada a responsabilidade penal do agente no juízo criminal e no juízo civil. É que nos dois juízos haverá um pronunciamento judicial diferente, podendo ocorrer uma disparidade jurídica. E para evitar essas decisões conflitantes que não se compatibilizam, que no caso ocasionariam desprestígio da justiça, criou-se um mecanismo destinado a promover a interação entre a jurisdição civil e a jurisdição penal. Dispõe o artigo 93 o seguinte: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se poder mais questionar sobre a sua existência do fato ou sobre quem seja seu autor, quando essas questões se acharem decididas num juízo criminal. Portanto, mesmo que o réu, na esfera civil, alegue que ele não é o autor, que não causou o dano, não causou o dano, caso ele tenha sido condenado criminalmente, é porque ficou reconhecido tanto o dolo e a culpa, e por isso não será mais objeto de reexame no juízo civil. O Código Penal prevê em seu artigo 91 que a condenação criminal tem como efeito tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. No que tange a suspensão do curso da ação civil, vale ressaltar que o juiz civil tem a faculdade de determinar ou não a suspensão do andamento da ação enquanto a penal não for definitivamente decidida. Em relação à pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, né? E, além da pesquisa bibliográfica, o doutor Sérgio Willi percebeu a necessidade de uma elaboração de uma pesquisa qualitativa. Pois bem, as informações foram coletadas na cidade de Porto Velho, na capital do estado de Rondônia. Dentre essas, a pesquisa foi desenvolvida selecionando desembargador e magistrado do TJRO. Os critérios foram ter atuado em vários criminais ou cíveis e ter atuado na vara da infância e juventude. Já, dentre as perguntas elaboradas foram: já teve acesso a ações cíveis de reparação civil e de dano em caso de abuso sexual infantil? Quanto ao padrão de indenização da vítima, qual o padrão, perdão, nas condenações por abuso sexual, há pedido de indenização no próprio processo penal? Processo de abuso sexual, encontramos bastante, mas com pedido de indenização não há nenhum. Foram entrevistados o desembargador Jorge Luiz dos Santos Leal, o juiz Luiz Antônio Sanada e o juiz Dalmo Antônio Bezerra de Castro.
o desembargador Jorge Leal, que atua na Câmara Criminal de Justiça de Rondônia, afirmou que, mesmo atuando quase 18 anos na esfera civil da comarca de Porto Velho, nunca teve acesso a nenhuma ação relacionada a casos de abuso sexual infantil. Considerando que ele atua na Câmara Criminal, questionou-se sobre as condenações por abuso sexual, se neste caso há pedido de indenização no próprio processo penal. O desembargador destacou que nenhum dos processos que ele atuou em casos de abuso sexual há esse pedido, mas lembrou que, em casos que são relacionados à Lei Maria da Penha, atualmente o Ministério Público vem pedindo que o ofensor pague ao ofendido uma indenização, geralmente de um salário mínimo. O doutor Sanada informou que atua na vara de proteção da infância e juventude da comarca de Porto Velho há pouco tempo e afirmou que nunca viu nenhum caso que houvesse pedido de indenização da vítima, tanto no civil quanto no penal. O doutor Dalmo, que atua na quinta vara civil, mas atuou durante muito tempo na vara da infância e juventude, explicou que nos anos que esteve na vara da infância civil, nunca recebeu nenhum caso relativo à indenização por causa de abuso sexual infantil. E recordou que uma vez recebeu um caso em que o agressor entrou com uma ação civil de danos morais contra a vítima que o havia denunciado. Em relação aos casos de abuso sexual, ele também citou que vem pegando processos relacionados a Maria da Penha, mas que não tem casos de abuso sexual infantil. Por causa do tempo, eu já vou passar... Opa, só um pouquinho. Vou falar só para concluir em relação ao meu trabalho, né? Os abalos emocionais sofridos pelas vítimas trazem impactos prejudiciais socialmente, cognitivamente e fisicamente. Ainda que o valor indenizatório de uma reparação civil não restitua integralmente a vida da criança e do adolescente, faz-se necessário impor a condenação do agressor ao pagamento de título de indenização moral, considerando o grau de reprovabilidade e gravidade da conduta. A não propositura de ações de reparação civil em caso de abuso sexual incorre em lesões ao direito fundamental da criança constitucionalmente e internacionalmente previstos. Com a realização de entrevistas, pôde observar que, apesar de haver bastante processos relacionados ao abuso sexual infantil, não há nenhum pedido de indenização. Porém, em casos relacionados à Lei Maria da Penha, tem-se visto a atuação do Ministério Público, realizando o pedido para que o ofensor pague ao ofendido uma indenização. Sobre esse assunto, o STJ, em um julgamento realizado em rito de recurso repetitivo, que é o tema 983, fixou entendimento no que tange a reparação por danos às vítimas de violência doméstica, que eu acabo fazendo essa comparação, porque antigamente não existia esse pedido de indenização moral também para a vítima de violência doméstica. Então, eu faço essa comparação com relação ao abuso sexual infantil, que hoje em dia não se fala também, né? Então, ele diz o seguinte, que é possível a fixação de indenização por danos morais se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independente de instrução probatória. Por fim, cabe ao Ministério Público, como minha sugestão, né, tornar comum pugnar os pedidos de indenização por danos morais em caso de crime de abuso sexual contra criança e adolescente. Além disso, os órgãos públicos devem fomentar a discussão desses malefícios causados à infância e à juventude, que perdurará por toda a sua vida, porque essa é uma violação da dignidade da criança e do adolescente. Por fim, diante da produção acadêmica a respeito da temática proposta, acredito que esta pesquisa pretende ampliar a discussão e compreensão acerca dos reflexos de abuso sexual na vida da criança e assim como a importância da reparação civil neste caso. Peço desculpa pelos 2 minutos excedidos. É que o tema é grande e eu peço desculpa também pela agilidade, né? E, por fim, eu agradeço a todas as crianças.
Encerrei minha fala, doutor Sérgio. Carol, obrigado, né? É um tema realmente impactante. Essas informações finais aí, né, causam um choque em todos nós, mas infelizmente, é uma realidade constante no nosso país. E hoje, com as informações de Dark Web e Deep Web, né, a gente sabe que esses abusos são cometidos cada vez com crianças menores, né, bebês, servindo de objeto para crimes inenarráveis, né? Então, o seu trabalho tem grande relevância até para abordar esse tipo de assunto que tem uma relevância muito especial. Bom, nós vamos seguir o rito previsto para um trabalho de conclusão de curso e eu vou passar a palavra para os examinadores, vão fazer as observações, eventuais perguntas, e você depois vai poder também fazer alguma consideração a respeito do que lhe for apontado. Eu peço que você faça... Fico à disposição às perguntas, obrigada. Tá? Peço que você fique atenta para anotar o que for solicitado, né, para depois, caso de correção, você já esteja com tudo anotado, ok? Bom, okay. Registrar mais uma vez aqui meu prazer, minha alegria, né, de estar com duas professoras doutoras que eu tenho o maior carinho e respeito, professora Ilma, professora Rosalina, muito obrigado por aceitarem esse convite, estarem aqui comigo nessa tarde, e dando prosseguimento, então, passo a palavra primeiro à professora Rosalina para fazer suas considerações, perguntas, se entender necessários. Com a palavra, professora. Obrigada, professor Sérgio. Mais uma vez repetindo, é um prazer estar aqui. E um prazer, Ana Carolina, te conhecer, né? Eu falei, hoje é dia só de meninas lindas apresentarem os trabalhos de conclusão. Acho que é um dos requisitos da seleção ser menina bonita e inteligente, viu? Porque todas que estão passando aqui estão dando show. Carol, assim, eu confesso assim, que eu deixei o teu para ler por último, porque quando eu olho assim, abuso sexual é um negócio que de criança embrulha o estômago, né? Tem alguns pedacinhos que a gente lê e fala assim, eu não queria ter lido isso, eu queria desler essas situações horrorosas, eu sou mãe de menina, né? E sou desesperada, assim, de imaginar que seres tão angelicais, tão frágeis, né? Existem mau caráter do nível de cometer esse tipo de crime que são imperdoáveis, né? É bem complicado, é um assunto bem espinhoso da gente lidar. Mas vou fazer algumas considerações, Carol, que acho que quando eu recebi o convite assim, eu falo, bom, eu preciso achar o que eu posso ser útil e contribuir para a melhoria do seu trabalho, tá? Então, eu não venho aqui colocando defeito, tá? Eu venho aqui confeitando, colocando florzinhas no seu trabalho, que é muito atual, é muito relevante, e se for o que eu estou pensando, que eu ainda vou te perguntar, professor Sérgio, é um indicativo de tese aqui, né? Pelo que ela levanta, mas vamos chegar lá. Carol, a versão que eu recebi, eu acho que quando você mandou imprimir em PDF, ele desconfigurou. Aí, o que acontece? Deixa eu ver onde começa aqui, ó. Acho que desde a capa ou da contracapa, deu uma desconfigurada. Ficou teu nome, aí ficou o título, aí a dedicatória está na página de cima, e, sabe assim, deu uma desconfigurada, mas acredito eu que foi na hora de mandar imprimir em PDF, ele deu uma desconfigurada na passagem do Word para essa versão. Então, para a sua versão final, oriento que seja revista. E outra coisa, eu estou, como você é a terceira, eu estou chegando à conclusão que quem orientou metodologia para vocês, orientou que vocês não enumerassem introdução e considerações finais, porque você é a terceira que traz a introdução sem o número 1, tá? Então, existem, como bem disse o professor Sérgio,
tem inúmeras, não existe um uníssono, não, a BNT, né? Alguns vão por Santiago da Compostela, que é o método APA, então, a depender do professor que vocês tiveram de metodologia, ele deve ter passado alguma configuração que a de vocês é a mesma, mas se for pelas normas da ABNT, sugiro que você mande o teu trabalho para quem faça a revisão e correção, por quê? A gente já está tão cansado desse tema, não está, não? Você já leu, já escreveu, para você já está mais ou menos automático. Então, é legal que uma leitura de uma terceira pessoa te auxilie em algumas correções, algumas palavras que o próprio Word entende como correta, mas ela precisa ser corrigida e ser revista, que depois eu posso mandar para ti para poder te auxiliar. A minha pergunta, Carol, é que lá... pelo que eu compreendi, você defende a reparação por danos morais na seara criminal, é isso? Não, é o seguinte, boa tarde, Rosalina, prazer em conhecer, né, nesta banca. Peço desculpas pela numeração, eu segui, eu acho que o do... Não me recordo agora de cabeça, se não me engano, eu segui Se eu não me engano, não, eu segui as orientações enviadas pela Emeron. Eu posso verificar depois se compreendi errado. E sobre o trabalho, eu verifiquei que eu enviei ele aberto no Word. Talvez na hora de mandarem para você em PDF tenha desconfigurado. Configurado. Peço desculpas por não ter enviado ele fechado. Qual é a pergunta, por favor, de novo? Lá na sua conclusão, pelo que eu li, de repente, é o que eu estou te falando, de repente, na escrita, para a gente é uma coisa e quem está lendo lê de outra forma. Mas eu entendi que você defende a reparação por danos morais na seara criminal em casos de abuso sexual infantil. É o seguinte, na verdade, é o seguinte, quando a pessoa é condenada criminalmente, o juiz ele pode instituir, em alguns casos, dentro da sua sentença, o pedido, uma indenização, né? Que no caso no caso, o juízo civil vai complementar apenas o valor, que ele é a ação civil ex delito. Então, assim, a sugestão do meu trabalho é que, em casos de abuso sexual infantil, em que o agressor é condenado, o juiz também, a pedido, no caso, do Ministério Público, como eu falei, né, ou da própria vítima, determine a reparação civil, né? Que aí, no caso, já há um título executivo há um título executivo, bastando apenas para o juízo civil a execução, que é a parte do capítulo que eu falo de responsabilidade civil e responsabilidade penal. Quando a pessoa ela é condenada, o juiz ele pode determinar esse dano moral. Ai, meu pai, como é que eu estou... eu estou nervosa. Quando a pessoa ela é condenada, o juiz ele pode determinar que haja reparação do dano na esfera civil, cabendo apenas ao juízo do civil a liquidação do valor a ser determinado. E ao juízo penal fica estabelecendo o mínimo para essa execução. Não, que assim, o professor Sérgio me conhece que eu tenho algumas dificuldades de me transportar do civil para o penal, né? Eu tô assim, em questão da operacionalização, tá? Vou só ler aqui para ti, porque de repente a forma como está escrita tá truncada. Tá, obrigada. Em se tratando de abuso sexual contra a criança e adolescente, pode ser apurada a responsabilidade penal do agente no juízo criminal e, concomitantemente, a responsabilidade civil no juízo civil. Então, eu entendi que seria uma proposição de, na sentença criminal, haver uma responsabilização
Como Eu se fosse entendi assim. sua pergunta. É assim, Rosalina, quando a pessoa ela comete um crime, ela vai responder, nesse caso de abuso sexual, ela vai responder penalmente, Sim, ok. lá na vara criminal. Só que Sim. nada impede que, digamos que eu seja vítima de abuso sexual, nada impede que eu entre com uma ação no juízo civil, Sim, entendeu? ok, Requerendo uma mas como está reparação. escrito, Carol, pelo que eu Entendi. entendi, é que eu estou com a dificuldade de operacionalização, porque na seara criminal a gente tem as penas restritivas de direito, a de liberdade e a de multa. Só que a multa ela vai para um fundo, ela não vai para a vítima. Entendeu? É isso que eu estou com essa dificuldade de entender como seria essa reparação do dano na esfera criminal, conforme está escrito. Porque se não for isso, se for o de regra, né? A sentença criminal eu levo lá na civil, a condenação, a reparação civil, dano moral, ok. Essa parte, ok. Mas eu entendi, pelo que eu li, que na sua. Por isso que eu estou perguntando se é uma tese nova de uma política pública a ser institucionalizada, que na sentença criminal desse tipo penal se vai ter essa figura diferenciada de uma nova pena de indenização para a vítima. Porque, pelo que está escrito, é o que eu entendi. Não, é porque assim, o juízo penal, como eu expliquei, quando ele determinar a pessoa como culpado, assim, o juízo na esfera civil, ele não vai mais poder questionar se é culpado ou não, entendeu? E eu não estou criando uma tese, é porque o que acontece? É muito difícil você ouvir falar que, em casos de abusos sexuais, a vítima ela entrar com uma ação civil pedindo dano moral, entendeu? É muito difícil. E aí, no caso, a pessoa entraria com uma reparação civil mesmo. A gente coloca essa questão da diferença da reparação civil para a reparação moral, porque eu não sei se eu estou sabendo explicar, mas concomitantemente, ou seja, durante a tramitação do processo penal, também vai ocorrer a tramitação do processo civil, entendeu? Então, realmente é uma coisa que parece ser conflituosa, mas não é, porque durante a tramitação do processo penal pode também ocorrer a tramitação do processo civil. E também o juiz civil, se ele quiser, ele pode suspender a ação civil, aguardar a decisão do juízo penal, para poder, assim, então, ele dar uma sentença no juízo civil. Não sei se eu consegui tirar a sua dúvida. Tá. Não, não, sim, é o que eu havia entendido, é que o de praxe, né? Havendo a configuração do penal, você tem, digamos, não tem dúvida possível pedir a reparação e você eu não colocou estou essa criando uma lacuna. tese. É Uhum. porque, por exemplo, antigamente, que eu fiz até essa comparação para ficar um pouquinho mais plausível a visualização, pouco se falava sobre Lei Maria da Penha. Antigamente, era muito difícil imaginar de uma mulher pedir do próprio agressor uma indenização, uma reparação de dano, uma ação civil. Não se falava, né? E hoje em dia é comum isso acontecer. Então, no final do meu trabalho, eu questiono por que isso não acontece em casos de abuso sexual infantil, aonde essa reparação acontece para o resto da vida. Pode falar, do Sérgio. Não, mas depois eu vou comentar. Não, fica à vontade. Tá, não, acho que é só questão de redação, então, que dá uma impressão que você direciona que na sentença penal haja essa condenação moral. Aí eu falei, aí bugou minha cabeça, entendeu? Vou observar para poder trocar aqui, já anotei. Tá. Obrigada. Satisfeita, professor. Professora Ilma. Oi, Carol! Oi, Ilma, tudo bem?
Nossa, Carol é um processo de evolução, né? A gente conhece Carol chegando no tribunal uma menininha. Agora tá assim, né? Essa mulher aí, mãe de um bebezinho, e eu só fico imaginando como é que é escrever esse trabalho. Quando a gente pensa assim que a gente tem criancinha em casa, né? Carol, agradecer a você, ao doutor Sérgio, pelo convite, e de dizer assim, eu ouvi a tua apresentação sem soltar a respiração, tá? Assim, ó. Eu me emociono muito com esse tema, tá? E é um tema, para mim, que perpassa todas as áreas de atuação. Tem a ver com segurança, tem a ver com direitos, né? Tem a ver com educação, tem a ver com política, tem a ver com a existência. Até mesmo porque, como você bem disse, né, não é de agora, né? Então, eu ouvi a tua apresentação toda sem respirar. E cada vez que eu via teus olhos marejados, eu também me emocionava aqui. E eu acho que a academia também é isso, né? É refletir sobre questões que nos são sensíveis, que nos são insensíveis, né? Eu não me ouso a tratar do direito. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Eu só tenho que eu posso te dizer é o que eu sinto, tá? É a grandiosidade do tema, tá? Parabéns pela forma como você apresentou, parabéns pela forma como você trouxe as informações, você foi muito criativa também, né? Aliás, você é da comunicação, né? O pessoal da comunicação é assim, surpreende em comunicar, né? Então, eu só posso dizer parabéns. Parabéns para você, parabéns para o seu orientador. E eu fico muito feliz de te ver aqui. De verdade, muito feliz. Porque eu vi o teu caminhar, tá? E o teu esforço. Parabéns. Você é muito linda, tá? Por dentro e por fora. Parabéns. Não vale, me fez chorar. Obrigada. Eu peço desculpa pela pressa. Hoje de manhã estava com 28 páginas, depois eu diminui para 22. Quando foi agora, eu botei para 16. Eu fazia o cálculo, 1 minuto por página para dar 20 minutos. E mesmo assim não deu. E eu passei 2 minutos e eu estava desesperada, porque é um tema que você quer falar de tudo. E é um tema que você quer falar de tudo e acha que tudo é importante. E às vezes acha que cortar diminui. E obrigada pelas palavras. Fico muito feliz porque foi tão bom a tua apresentação e tão cheia de emoção que a gente nem percebeu. Fica tranquilo. Assim, para mim, desde o dia que eu fiz essa entrevista com essa garotinha, ficou essa inquietação na minha cabeça, desde esse dia. E eu sempre falei, eu vou fazer um tema sobre isso. Eu vou fazer um tema sobre isso. E hoje eu tenho a ideia de que de levar para o Ministério Público, porque o doutor Dalmo, que eu coloquei, ele questionou por que o Ministério Público não fomenta isso, porque o juiz, por si só, ele não pode, né, também se evadir dentro da sentença, né? Cabe ao Ministério Público, aos advogados, criar também fomentar esse pedido, né? E eu sei o tanto de crianças que passam por isso. Eu tenho até vontade de uma possível tese para mestrado ou doutorado, que dentro da minha pesquisa eu queria escrever mais algumas coisas, mas ia ficar muito de espaço, que eu vou falar para vocês, que é no TikTok, digita a hashtag Medusa, né? E essa hashtag são pessoas que utilizam, que foram vítimas de abuso sexual, e elas acabam desenhando, tatuando em seu corpo a própria medusa em si. E aí, dentro do TikTok, várias pessoas acabam expondo como que foi feita a sua violência. Então, vem assim, vários vídeos assim, falando assim,
filho, vai lá com fulano de tal, ele é amigo do papai. E aí aparece uma medusa, ou seja, significa que ela foi abusada. Depois vocês digitam só por curiosidade para verificar isso. Então, eu tenho a ideia de ampliar esse meu estudo, né? Meu estudo a partir desta hashtag para poder entrevistar pessoas que foram vítimas de abuso sexual, se elas tinham interesse de entrar com essa reparação civil. O doutor Sérgio William pediu para eu pesquisar se existia. Eu procurei no Jus Brasil e eu encontrei um caso de uma vítima que entrou contra o seu agressor, né, doutor Sérgio, que eu cheguei a comentar com o senhor, que é lá do Rio Grande do Sul, que ela até hoje recebe, até hoje não, foi condenado até os 21 anos de idade a receber um salário mínimo. E ela entrou contra o agressor, que na época tinha 16 anos, e quem estava recorrendo da decisão eram os pais, porque como ele tinha 16 anos, quem estava pagando esse um salário mínimo eram os pais dele. Então, eu me questiono como que um assunto desse de tamanha fragilidade, né, que traz um trauma para o resto da vida de uma pessoa que sofre um abuso sexual, é tão pouco irrelevante dentro da doutrina, a ponto de se questionar por que não existe uma reparação civil que o agressor dê para a vítima. Tranquilo. Só leu mais alguma observação? Carol, nós vamos nos reunir para discutir o seu trabalho, mas antes disso, colocar um ponto aqui que eu ia... Só um minutinho, Rodolfo. Só um minutinho. Antes de colocar aqui, vou cancelar aqui, depois você põe de novo. O que a professora Rosana colocou, acho que é muito importante, porque o óbvio já é isso. O óbvio é uma sentença criminal condenatória, ela gera o direito, né, tem até no próprio Código Penal, o direito de buscar no cível a reparação do dano. Né? Então, o efeito condenatório gera direito à reparação do dano. Mas o ideal é que você faça, né, no trabalho mais adiante, o que ela comentou realmente. Até o seu tema leva a esse entendimento. E se você pegar a Lei Maria da Penha, ela foi absolutamente inovadora. Você cita a Lei Maria da Penha, ela hoje é uma lei penal com vários princípios de aplicação possível. Né? Lá se discute a questão de guarda, de alimentos, de reparação, de garantia de condição mínima para a mulher sobreviver. Quer dizer, por que uma lei penal não pode prever, num caso específico, de crimes como esse, que são tão singulares? Talvez seja esse o grande objetivo do seu trabalho. Porque quando se estuda a questão dos crimes sexuais, um dos grandes problemas é a vitimização. Né? Porque você sofre um ataque violento, você já é vítima natural. Né? Mas nesses crimes sexuais, relembrar passo a passo tudo o que aconteceu é impor uma nova vitimização à pessoa. É doloroso, é sofrido, né? Muitos nem buscam a justiça para não enfrentar essa realidade. Impor a pessoa passar por um processo criminal e depois num processo civil, mesmo que não vá discutir mérito, mas vai ter que peticionar, documentar, vai haver, né, contestação, vai chamar o caso de novo, ou seja, vai vivenciar de novo esse momento de tortura. Por que não haver no seu trabalho, por exemplo, né, numa proposta futura de trabalho, que isso seja feito no próprio crime, como foi feita a Lei Maria da Penha, para quem impor mais uma vitimização? Porque já não se decidia a questão de reparação. Se eu condeno alguém, eu já sei que ela é culpada. Se eu condeno, ela já tem obrigação legal de reparar. Por que já não estabelecer esses parâmetros no próprio juízo criminal? Ah, mas foi muito pouco ou foi demais? Discute no civil depois isso daí. Se está muito, vamos reduzir. Se está pouco, vamos aumentar. Mas a questão já se decide por ali. Né? Então, acho que essa ideia que ela colocou, mas é muito importante para o seu trabalho, para uma futura complementação. Tá? E nós vamos, então, nos reunir aqui agora e depois a gente volta a conversar. Tá bom?
Obrigada, eu peço desculpa pelo choro, que depois que eu virei mãe, fiquei sentimental. Não, faz parte, né? Faz parte da vida, né? Você, como a Ivo falou, você entrou uma menina. Hoje é uma mãe, né? Uma filha linda. Então, isso é natural, tá bom? Fique tranquilo. Rodolfo, cria a sala para a gente aí, por favor. Lá em cima, prof, está Já escrito apareceu, doutor. participar. Já está lá, já? Lá em cima, ó, participar. O meu, eu cancelei. Ah, vou entrar aqui. E aí, Carol, parabéns. Tá aí, amigo, aqui, ó.
Ai, meu filho, Voltei aqui, eu tava mexendo, não sei. deu uma chorada aí que eu não aguentei, porque tanta coisa que eu passei essa semana aí agora com a Alex. Aí ela falou, E aí, como é que tá lá no trabalho? Tu tá de licença, né? tô de licença, amigo, mas essa licença deu mais trabalho que o trabalho, eu vou te falar. Eu imagino. Com essas É, coisas acontecendo. não, aí essa última semana para mim foi muito corrido, assim, tô exausta porque com o Alex no hospital com filho de 5 meses, sabe, sozinhos lá em São Paulo com minha mãe, a gente tava com medo de ser tumor, entendeu, câncer, porque a mãe dele morreu disso, né, e, tipo, Entendi. começou com dor nas costas, para ter noção, e aí era apêndice, Meu Deus. Depois a gente fala. Beijo. Pronto. Voltamos. Continua a gravação aí, né? Bom, então, encerramos os trabalhos. Gostaria, uma vez mais aqui, de registrar, né, meu profundo agradecimento, respeito e carinho às professoras Ilma, professora Rosalina, pessoas que eu gosto muito. Parabenizar também a Carol, a gente sabe das dificuldades, dos problemas que você passou, não é? Você fez a sua apresentação, depois eu vou conversar com você também, mas foi um bom trabalho, bem escrito, e foi aprovado sem nenhuma correção necessária, a não ser as que foram comentadas durante as apresentações, e a média final foi 9, tá? Então pode comemorar bastante, tá? Fique tranquilo agora, dê um beijo, né, na sua filhinha, no seu marido, que graças a Deus está bem também agora, tá certo? Então, um grande abraço para você. Queria agradecer também, doutor Sérgio, Pode o senhor falar. por essa caminhada, né, que o senhor foi excelente orientador, né, um juiz que tem na sua essência a humanidade, né, assim, eu acho que todo mundo, eu vou falar para todo mundo que eu acho que todo mundo quer ser igual ao senhor, porque o senhor tem uma história de trajetória, né, de quem lutou, de quem batalhou, de quem estudou, né, de quem escolheu ser magistrado, né? Então, para quem entra assim na minha câmera caiu. Então, assim, para quem entra querendo fazer escola da carreira da magistratura, não tem outro exemplo melhor do que o senhor para poder servir de sonho, né? E eu tenho a agradecer, Rosalina, prazer em conhecer, né? Poderia não a conhecia ainda, a Ilma, como você disse, né? Há tanto tempo a gente no TJ conheceu pequenininha e com o tempo a gente se dá aqui na banca, fiquei muito contente na hora que eu fiquei sabendo, fiquei muito feliz. E eu quero agradecer a Escola da Magistratura, porque eu ouço muito sobre pós-graduação e, sem sombra de dúvida, é a pós-graduação mais completa que tem nesse estado, né? Não tem nenhuma escola que faça o que a Escola da Magistratura de Rondônia faz, que dá apoio ao aluno, né? Nunca faltamos aula, mesmo na pandemia, que eu peguei uma turma de pandemia que eu queria fazer uma presencial, e na pandemia, com todas as dificuldades, nós fizemos a escola. Então, eu só tenho a agradecer à Escola da Magistratura por essa oportunidade maravilhosa. Sempre quando eu cobri os eventos da escola, eu me imaginava fazendo essa pós-graduação. Então, para mim, é uma realização pessoal, para mim, muito grande. Nossa, também, tá? Então, somos muito felizes pela sua trajetória, pelo seu sucesso, parabéns. Professora Ilma, alguma observação final, alguma consideração? Só dizer mais uma vez, muito obrigada. E, Carol, conviver com o doutor Sérgio, eu sei que é assim. Eu tive a honra, a graça de ser colega dele do doutorado. Eu ficava só do lado dele ali, só anotando o que ele falava. Durante as aulas, eu dizia, nossa, o que é isso? Ele falava e eu anotava. Eu sei bem o que é isso. Parabéns, Carol, parabéns, doutor Sérgio, pelo trabalho. Muito obrigada. Tá? Rosalina. Parabéns, Carol, e obrigada. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Rodolfo. E ver se você não me manda a mensagem hoje às 23 horas, tá? Porque você manda às 23 e 4 horas da manhã. Eu só não entendo que hora que você dorme. Rodolfo eu conheci quando era baixinho ainda, então tem muito tempo atrás.
Gente, ó, Rodolfo não dorme, gente, com essas bancas. grande abraço. Obrigada, Sérgio. Muito obrigado, tá? Uma Tchau, boa tchau. noite. Professora Rosalina, Tchau. beijo. Obrigada. Tchau. Você também é linda, tá? Beijo. Tchau, Ilma. Tchau, Tchau, doutor. tchau. Tchau, professor. Tchau, Carol. Beijo. Eu sou a última a sair. Tchau. Tchau, Rodolfo. Obrigada.